Então, aí é um caminho dentro desse planejamento de gestão. Bem como colaborar para o desenvolvimento de políticas. Novas demandas para a infraestrutura das cidades. Os parlamentares podem formular questões de ordem, ou seja, se eles acham que algum ato do presidente do Senado está contrariando o regimento interno do Senado Federal, eles podem submeter ao presidente uma questão de ordem. E eles podem fazer isso tanto oralmente como por escrito para a mesa. Então, eles vão indicar o determinado dispositivo do regimento interno do Senado Federal que está sendo contrariado pela atuação do presidente do Senado. Eles também, isso é muito importante, né? As questões de ordem acontecem com muita frequência, porque muitas vezes as coisas caminham de um jeito que alguns parlamentares não estão gostando. Algumas vezes com razão, outras sem. Então, eles apresentam essas questões de ordem para que o presidente analise. O presidente do Senado também assina o que a gente chama de autógrafos, né, de projetos e emendas. Então, se a gente tem um projeto que foi aprovado pelo Senado Federal e que precisa passar para a Câmara na sequência, o presidente autografa aquele projeto, autografa aquela emenda e manda para a Câmara dos Deputados. E a mesma coisa em sentido contrário. O presidente da Câmara autografa aquele projeto, aquela emenda e manda para o Senado. O presidente pode transformar a sessão pública, que é a regra, em sessão secreta. Ele pode declarar prejudicada alguma proposição. Então, se um determinado assunto já foi votado, por exemplo, o presidente fala, olha, nós não vamos submeter nessa sessão o projeto X, porque essa matéria já foi apreciada pelo Senado quando cuidou do projeto Y. Isso é uma declaração de prejudicialidade. Assim como na impugnação que eu mencionei no item A, no caso de declaração de prejudicialidade pelo presidente do Senado, também cabe recurso, a CCJ também vai ter que se manifestar, e aí depois o assunto vai ser resolvido em plenário. Câmara dos Deputados também tem a sua mesa. Então, nós temos a mesa do Congresso, a mesa do Senado e a mesa da Câmara. A Câmara também tem a mesma estrutura, né, de mesa do Senado Federal. Então, presidente, vice-presidentes, secretários. Então, nós temos pessoas que vão exercer funções específicas na mesa. É claro que eu não é o caso de mencionar aqui para vocês quais são essas funções, mas os secretários de uma mesa têm funções que são definidas pelo regimento interno. Então, cada um deles tem funções a serem exercidas. Não é apenas substituir sucessivamente um ao outro. Não é isso. Eles têm funções próprias também que devem ser exercidas. Mesa da Câmara. A gente tem, basicamente, uma competência similar à competência da mesa do Senado. Aqui eu coloquei para vocês outros pontos, né, que eu não tratei na competência da mesa do Senado, para vocês terem uma ideia do conjunto. Emendas à Constituição são promulgadas, né, pela mesa do Senado e pela mesa da Câmara. O presidente não promulga a emenda à Constituição. O presidente só promulga a lei. A mesa da Câmara dos Deputados pode propor uma ação, que a gente chama ação de controle concentrado, né, uma ação de inconstitucionalidade. A mesa da Câmara dos Deputados e do Senado Federal também pode apreciar pedidos de informação a ministros de Estado. Isso é algo muito comum, muito comum.
como o papel do legislativo não é apenas o de fazer leis, mas também o de fiscalizar, é muito comum que os parlamentares façam esses pedidos de informação para ministros de Estado. Então, eles estão solicitando informações de qualquer gênero, né? Estou solicitando informação sobre se o Bolsa Família está atrasado, por que está atrasado, eu solicito ao ministro competente, eu solicito ao ministro da Saúde por que as vacinas, informações sobre o porquê de as vacinas terem chegado com atraso em algum estado. Isso tem que passar pela mesa da Câmara dos Deputados. A mesa também pode defender judicial e extrajudicialmente deputado, né, se ele é impedido de exercer o seu papel. Tanto a Câmara como o Senado podem resolver, através da mesa, questões internas através de resolução. Então, uma resolução da mesa da Câmara, uma resolução da mesa do Senado, podem tratar da organização, do funcionamento daquela casa, se vai contratar mais pessoal, se não vai contratar, a remuneração dos servidores, isso tudo é decidido administrativamente pela mesa. E a mesa da Câmara dos Deputados, assim como a do Senado, também encaminha periodicamente para o Tribunal de Contas a prestação em cada exercício financeiro. Então, há também essa responsabilidade. Então, vimos o primeiro conjunto de órgãos, né, que são certamente os mais importantes do parlamento. As mesas diretoras. Vimos a mesa diretora do Congresso Nacional, que se reúne com menos frequência do que a mesa da Câmara e a mesa do Senado. Vimos a mesa, as competências da mesa de cada uma dessas casas, que são competências semelhantes. E agora nós passamos para as secretarias do Senado, secretarias da Câmara dos Deputados. As secretarias, pessoal, são o auxílio administrativo que os parlamentares têm para desempenharem a sua atividade no Congresso Nacional. E não só desempenhar a atividade legislativa em sentido estrito, mas também para cuidarem de tudo. As secretarias têm um alcance muito grande, né, dentro da estrutura de cada uma das casas. Como exemplo, né, eu estou trazendo aqui para vocês, só para vocês terem uma ideia, né, geral da estrutura, né, de como o Senado e também a Câmara tem uma estrutura gigante. Vejam só, aqui nesse gráfico da esquerda, nós temos o que nós já vimos, que é a mesa diretora, a comissão diretora. Então, nós temos a presidência com 2 vice-presidentes e as secretarias, né? Primeira secretaria, segunda, terceira e quarta. Isso se repete também na Câmara. A Câmara tem a mesma estrutura, né, de secretarias na comissão diretora, na mesa diretora. Nós temos um órgão muito importante, que é a Secretaria-Geral da Mesa, está no gráfico aqui à direita para vocês, né, dos órgãos superiores de execução. A Secretaria-Geral da Mesa, ela organiza todo o processo legislativo. O secretário-geral da mesa, ele tem uma importância muito, muito grande, né, nos trabalhos do Senado e da Câmara. Porque o secretário-geral é sempre aquela pessoa que fica atrás do presidente da Câmara ou do Senado em pé, com um papel na mão, falando para o senador o que ele tem que fazer, para o presidente do Senado, para o presidente da Câmara.
geralmente o secretário-geral da mesa fica em pé. Excepcionalmente, agora nesse último biênio do Senado Federal, o secretário-geral da mesa tomou assento na mesa, né? Ele passou a se sentar, isso no Senado. Então, o secretário-geral da mesa do Senado se senta do lado do presidente. Mas é ele quem orienta, porque ele sabe qual é a ordem, né? O que vai ser votado em primeiro lugar, o que vai ser votado em segundo, qual que é o quórum que precisa para aprovação do primeiro, o quórum que precisa da aprovação do segundo. Quando surgem as questões de ordem, o secretário-geral da mesa, como é grande conhecedor do regimento interno, ele orienta o presidente, ele diz, olha, presidente, acho que é o caso de aceitar essa questão de ordem, de fato está havendo uma infração ao regimento, ou não, vamos rejeitar, porque o regimento diz no artigo tal que essa conduta é possível. Então, a Secretaria-Geral da Mesa tem uma organização muito importante, né, na vida de cada uma das casas. A Secretaria-Geral da Mesa tem um trabalho muito, muito, muito importante. A Diretoria-Geral do Senado, que tem também várias secretarias, é um órgão eminentemente administrativo. Aqui sim, a Diretoria-Geral do Senado vai cuidar dos servidores, vai cuidar da infraestrutura, vai cuidar de contratos, né, que o Senado tem que fazer, vai cuidar da proteção dos senadores, da segurança deles. Então, isso para vocês terem uma ideia, né, de como o Senado tem muitas e muitas secretarias, muitos e muitos órgãos. A gente está vendo aqui apenas um panorama, né? Não vou entrar em detalhes com vocês, mas só para vocês terem uma noção de como funciona. Já na Câmara dos Deputados, ainda que a gente mantenha a mesma estrutura da mesa diretora, com um presidente, 2 vices e 4 secretários, nós temos secretarias diferentes, secretarias que acabam não levando o mesmo nome das secretarias do Senado, e que muitas delas com funções diferentes. Tanto a Câmara como o Senado tem a Secretaria-Geral da Mesa. A Secretaria-Geral da Mesa da Câmara e do Senado tem essa mesma função, né, de colaborar, de ajudar no processo legislativo. Definir o que vai ser votado, a ordem, o quórum, o conhecimento sobre o regimento interno de cada casa para auxiliar o presidente. Então, a Secretaria-Geral da Mesa tem um papel muito importantíssimo. Mas a gente tem outras secretarias, né, que, por exemplo, não há no Senado Federal, Secretaria da Mulher. A Câmara Federal tem uma Secretaria da Mulher, e é uma secretaria forte, né, com deputadas que se unem em projetos comuns nessa temática. E aí, outras secretarias, cada uma com a sua atuação. Então, as secretarias são muito importantes porque elas dão as condições materiais, os recursos humanos para que a atividade legislativa possa acontecer. Agora chegamos num ponto bem importante, pessoal, que são as comissões. É o que eu estava dizendo, né? Geralmente, né, quando a gente assiste a uma sessão do Senado, a uma sessão da Câmara, a gente geralmente assiste uma sessão de plenário, que é onde os senadores, os deputados estão naquele salão grande e estão na tribuna falando, estão todos juntos ali discutindo. Só que o trabalho de verdade, o trabalho duro, o trabalho com mais profundidade, acontece nas comissões. Então, nas comissões, acontece um trabalho mais refinado para a discussão das matérias. Como assim um trabalho mais refinado? Porque nas comissões, que eu já vou dizer o que são e quais são, nós temos uma verdadeira especialização de temas.
Você está gostando desse episódio? Então fica conosco e assiste o próximo bloco. Aproveita, assina o nosso canal, aciona o sininho e você será notificado de todos os outros episódios.